Nós vamos falar hoje sobre corpo de pecado. É o mesmo assunto da semana passada, mas com mais detalhes, riquezas de detalhes. Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia. Evangelho de Paulo aos Romanos. Lindo isso, né? Os evangelhos começam na carta de Paulo aos Romanos e terminam em Hebreus. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que falam da biografia do Senhor Jesus em carne, né? Jesus judeu, Jesus de Nazaré, Jesus histórico, e o Jesus ressuscitado é que nos cabe, é o que nos interessa. Essa é a diferença, porque aí fora muita gente vive a fé do Cristo crucificado. Nós aqui não. Nós vivemos a fé do Cristo ressuscitado, do que está vivo. Amém? Então essa é a nossa fé, tá? Então o tema de hoje é corpo de pecado, corpo de humilhação. Vocês sabem que a cruz representa o quê? O que a cruz representou? Humilhação. Era a pior maneira de humilhar uma pessoa é pendurando ela na cruz. Por isso que a Bíblia diz que Deus virou o quê? Virou os olhos. Porque foi muito humilhante a humilhação na cruz. E teve que ser assim, porque o Senhor, Jesus, no caso, Jesus de Nazaré, ele foi programado por Deus, na verdade ele era o próprio Deus, para morrer num corpo de humilhação, né? Mas com um propósito. Nós já vamos saber isso daqui a pouquinho. Romanos, capítulo de número 6. Versículo 6 e o versículo 7. Nós estamos lendo com os abençoados, dizendo abençoadinho, e se nós soubéssemos, nós tínhamos preparado uma salinha para ele, alguma coisa, mas vamos segurando aí, dentro do possível, os pais, né? Mas vamos lá para a palavra, porque essa é que nos interessa. Vamos lá. Romanos capítulo 6, versos 6 e 7 diz: sabendo isto, opa, olha aí, sabendo que isto, quem pode repetir comigo? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3, vai. Sabendo isto, eu tenho que saber, eu sou obrigado a saber o que? Isto. Tem muita gente que não sabe. O sistema parece que não sabe o que está escrito aqui. Paulo vem dizendo assim, ó: sabendo isto, que o nosso que? Velho homem vai ser crucificado com Cristo, é isso? Não. Foi. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi o quê? Crucificado. Diga, o velho homem foi crucificado. Olha para mim. Olha como é importante nós observarmos o que está escrito. Aqui nós não fantasiamos nada. Aqui nós não prometemos nada, tipo assim, olha, Deus vai, Deus pode. Não, Deus já foi, Deus já fez. Amém? Não tem essa de Deus vai, porque tem muita gente que vai nessa de Deus vai e nunca vem. Por quê? Porque não tem entendimento. Tem gente que está orando por coisas que Deus já fez. Tem gente que está orando por coisas que Deus já deu. Tem pessoas que estão orando por um montão de circunstâncias e situações que o Senhor já realizou. Então aqui nós não vivemos essa fé medíocre, essa fé fantasiosa. Não, nós vivemos a verdade. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade. E a verdade é o quê? É a palavra de Deus. Então Paulo já começa aqui no versículo 6. Sabendo isto, vírgula, que o nosso velho homem foi o quê? Crucificado, para que o corpo de pecado seja o quê? Desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha aqui para mim, por favor. Vamos imaginar aqui, olha só. Você crucificado. Só que você está crucificado, morto. O que acontece com uma pessoa que falece, um cadáver, depois de uma semana? O que acontece com ele, hein?
O que acontece com essa matéria? Ela se desfaz. Então Paulo está dizendo assim, ó, sabendo isso, que o vosso velho homem foi o quê? Crucificado. Então olha para mim, para você aprender isso. Toda vez que você olhar no espelho, você tem que imaginar que o teu velho homem, a tua velha natureza está em decomposição, está se acabando, porque está escrito assim, ó, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo de pecado seja o quê? Desfeito. Então toda vez que você se olhar no espelho, você vai ver que a tua velha natureza, aquela natureza ranzinza, aquela velha natureza perturbada, ela tem que se desfazer. Por quê? Porque o novo de Deus vai te revestir de vida. O corpo de morte sai para dar lugar ao corpo de quem? De vida, que é o corpo espiritual, até que nós cheguemos naquele dia, aonde seremos de fato transformados pelo Rei da Glória. Quem pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Mas tem pessoas que não conseguem se ver em decomposição. É o contrário, ao invés da pessoa perceber e ver que a velha natureza dela está sendo desfeita em substituição, a palavra de Deus está substituindo esse corpo velho, essa velha natureza. Não, o que aparece todos os dias? A velha natureza cada dia mais vigorante. Ao invés da velha natureza morrer, ela está vigorando, está mais viva do que nunca. Mas quem é que faz viver esse velho homem? Você, desculpe a palavra, a tua burrice. Porque quando uma pessoa é ignorante em relação às coisas de Deus, ela sofre. Eu todo dia, quando me vejo no espelho, olho assim, aí a velha natureza, é ruim, hein? Não, tu está mortinho, tu está em decomposição, não aceita. Eu vivo o novo de Deus. Eu digo isso para mim mesmo. Porque se você não tiver esse entendimento, você vai continuar sofrendo e cada vez sofrendo mais. E é assim porque esta carne, eu vou ler mais na frente, ela é enganosa. A tua natureza é enganosa, ela é viciada. E ela precisa estar no lugar dela. Amém ou não? Vamos para frente? Lê de novo, o 6 e o 7. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo de pecado seja desfeito, para que não serviu mais o quê? Ao pecado. Porque aquele que está morto está o quê? Justificado de quê? Do pecado. Olha aqui. Jesus não removeu o pecado na cruz ou não removeu? Removeu ou não removeu? Removeu. Mas você não tem essa natureza humana? Quem é que vê? Todo mundo vem aqui, claro, no corpo de carne. Você não é uma carne vestida de espírito. Você é um espírito vestido de quê? De carne. Então quem tem que reger a tua vida não é a tua natureza humana, é a natureza espiritual que você precisa ser ensinado. Lembra que eu falei na semana passada? O que é nascido de carne é o quê? E o que é nascido de espírito é o quê? Você que é mãe, ou você que é pai, quando você foi no hospital pegar sua esposa com seu filho ou sua filha, o que vocês fizeram a partir daquele momento em que esse novo ser chegou nos braços de vocês? Tem que alimentar e tem que o quê? Educar. Não é assim? E depois de 21 anos de idade, segundo a Constituição, a lei, você declara teu filho com autonomia, para ele viver a vida dele e formar uma nova família. Esse é o ciclo natural das coisas. Mas espiritualmente falando, quando você nasce, você não nasce adulto espiritual. Essa educação, ela também tem que ser passada. E o que acontece hoje, Rosane? Milhares de pessoas que estão congregando, que estão frequentando a igreja, nunca passaram por esse processo de ensino. Elas estão formatadas na forma da religiosidade, na placa da igreja. Cada denominação evangélica tem um costume, tem um jeito, e essas pessoas elas absorvem isso com muita facilidade, em pouco tempo. E aquela sensação de santidade, de honestidade, de que, poxa, não, agora é tudo novo, não vou mais pensar como pensava, não vou mais agir como agia. Daqui a pouco a sem vergonha da carne se levanta, e geralmente a carne dessas pessoas se levanta, não é na igreja não, é em casa,
é no trabalho, é na rua. E aí a pessoa se dá de que a sua velha natureza continua o quê? Vivinha. E a vida de Deus que era para ser ensinada, não é. E quantas milhares de pessoas estão adentrando hoje as igrejas em busca de quê? De cura, de paz, não é? De uma vida econômica melhor. O que mais? Muita gente em busca de muita coisa. Por quê? Porque a natureza humana lhe faz sofrer. Mas se aprender de Deus, essa carne vai ter que ficar no lugar dela, porque a partir de hoje você tem que botar uma coisa na tua cabeça: a tua natureza humana não pode mais reger a tua vida. Você tem que ser regido pelo Espírito de Deus. E ser regido pelo Espírito de Deus não é nada místico, nem transcendental, nem metafísico. É algo que é aprendido. Porque quando você se dá a ouvir a palavra de Deus, a fé entra, o aprendizado entra, você aplica e aí você vê o resultado. Na vida secular é assim, na vida espiritual também é assim. E nós temos ainda uma vantagem, porque de antemão, ou seja, Deus já havia proposto essa vida abundante em Cristo, que você não está vivendo por ignorância. Mas se você aprender e parar, opa, não, eu quero isso para mim, aí você vai aplicar na tua salvação diária, e aí você vai ver os resultados. Porque quando uma pessoa chegar para você que conversa, olha que o diabo, isso, aí você, meu irmão, essa conversa aí eu já conheço, entendeu? É o diabo da carne, é sem vergonha, isso aí, olha, mas está sob o domínio, tá? Não vem querer botar pavor não, e nem culpa, porque olha, tem gente fazendo besteira aí, botando culpa no diabo, e o desgraçado já está até morto, né? Banido, excluído, aniquilado pelo Senhor em Hebreus 2,14, não é assim? E tem gente querendo ressuscitar para quê? Para justificar, não foi o diabo, foi o diabo nada, foi a pessoa mesmo, é a natureza má, que precisa ser educada. Vamos para frente. Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 22, nós vamos ler aí, depois de Gálatas. Detalhe, hein? Esse ensinamento, quem é que trouxe para você? Quem é que trouxe para nós? Paulo. Você vê isso em Mateus, Marcos, Lucas e João? Não vê. Paulo. Olha, eu tenho assim, uma certa, como é que eu vou dizer, resignação por esses programas de televisão evangélica. Meu Deus, só tem bobeira. Vou profetizar sobre a tua vida, vou não sei o que, olha, vai ter um ensino, olha, tanta besteira. Se esse pessoal, e eu creio que Deus já está fazendo, porque a palavra vai correr, essas pessoas precisam ser aclaradas. É muita besteira, mano. Nós estamos vivendo o século XXI, e as pessoas ainda estão vivendo na idade da pedra, espiritualmente falando. Eu que vivi o sistema há mais de 20 anos, estudei, me formei, tudo para ser pelo menos alguma coisa melhor para Deus. Aí Deus chega, olha, eu não te quero assim não, rapaz. E Deus não fez comigo o que fez com Paulo, não deixou Paulo cego, não deixou a mim cego por 3 dias, Paulo ficou. Mas eu louvo a Deus porque o apóstolo Paulo, ele foi esse arquiteto que lançou os fundamentos do Evangelho da Graça, e hoje nós estamos vivendo esse Evangelho da Graça sem arrependimento algum, sem trauma. E quando eu falo aqui contra o sistema, eu não estou falando contra as pessoas, eu estou falando que o tempo de Deus chegou e é hora dessa galera mudar a cabeça, deixar de ficar pensando em dinheiro dos outros, em se enriquecer e sustentar uma máquina, não é? Porque não é só o sustentar, é o ostentar. Existe muita ostentação, há uma vaidade exacerbada no meio do clero, dos pastores.
Há uma corrida desenfreada para chegar no topo, para ter mídia, para ter isso e aquilo. Gente, há muitas outras pessoas, milhares de pessoas que precisam ser ensinadas sobre essa palavra e eles estão morrendo. E Deus vai pedir contas a essa galera aí. Deus me livre e guarde. Falei que nem uma católica amiga minha. Deus me defenda dessa turma aí. Por isso, amados, que eu estou aqui hoje para falar a vocês a verdade. Inconteste, não tem como contestar aquilo que está escrito. Olha só o que diz aí em Efésios capítulo 4, verso 22. Que, vírgula, quanto ao trato passado, vos despojeis do quê? Do velho homem, da velha natureza, que se corrompe pelas concupiscências de quê? Do engano. Olha aqui. Diga, a minha carne é enganosa. Você vê que lá, nesse versículo anterior que nós lemos de Romanos, diz que nós fomos crucificados com Cristo para que o corpo de pecado seja o quê? Desfeito. Amém ou não? Não está escrito isso? Então, se uma coisa foi desfeita, não tem por que voltar a existir. Concorda, Paulo? Agora, veja bem, o que Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 4, versículo 22? Que quanto ao trato passado, vos despojeis de quê? Do velho homem, da velha natureza, que se corrompe pelas concupiscências do quê? Do engano. A tua carne é enganosa. Eu estou falando isso aqui para você, que tu foi crucificado com Cristo. Você está morto com o pecado, mas você vai sair daqui e vai, não sei não, hein? Primeira esquina que você se deparar e vir uma tentação, está tudo aí, nada. O que é isso? Carne enganosa. E aí há pessoas que vivem nesse engano. Olha, Paulo chega a comparar uma pessoa que vive natureza velha, natureza humana, com o viciado. O que acontece com o viciado? O cara que usa drogas, ele vai cheirar, vai ficar zen, doidão, não é? Se sentindo super-homem, forte. Por quê? Porque não é? Dá uma pressão, caramba. Aquele período curto que ele tiver de onda vai se transformar em 2 ou 3 períodos de depressão, de angústia, de tristeza, de ansiedade. Por quê? Porque a droga, ela é o quê? Enganosa. É ou não é? Engana ou não engana? O camarada que bebe bebida alcoólica, ingere, está lá, não, vou tomar só 2 dedos. Daqui a pouco sai doidão, chamando o urubu de meu louro, né? Dando beijo em poste. Por quê? Porque o camarada só a sensação, eu nunca passei por isso não, mas deve ser um negócio sério, né? A êxtase que o vício pode proporcionar, mas aquilo no fundo é o quê? Engano, mentira. Não pode. Nada nesse mundo produzido por mãos humanas pode proporcionar uma êxtase alongada, prolongada. Não, mas o Espírito Santo de Deus te dá esta êxtase espiritual. Quando você recebe no teu espírito esta palavra, você sai daqui, meu Deus, chega, arrepia, aí vai trabalhar, vai acordar, meu Deus, e tal, outro dia, meu Deus, olha, uma coisa tremenda, que chega a transbordar. E aí as pessoas falam assim, mas caramba, por que você está tão intenso? Você bebeu, você fumou, cheirou? Não, eu estou cheio, eu estou doidão, é do Espírito Santo. A palavra de Deus aclarou a minha mente, hoje eu estou reinando em vida. Mas rapaz, o negócio está sério, o Brasil está assim, está assado, meu irmão. Eu não quero nem saber quem foi que invernizou a barata. Eu quero é saber que eu tenho o meu Deus, amém? Você já viu o verniz da barata? Já viu, mano? O verniz da barata? Quem é que pintou, rapaz, a barata de verniz? Chega a ser lustrada, já viu? Lindo. Eu não quero saber, eu quero reinar em vida. E é isso que você precisa colocar na cabeça, que existe um padrão de Deus para você e que você não sabia. Você tem um tesouro, diga, eu tenho um tesouro escondido na minha carne.
A Bíblia diz isso, que nós temos um tesouro em vasos de quê? De barro. Aí você olha para o teu problema, não é nada, diante das riquezas que Deus já confiou a você. Agora, não adianta nada você ser possuidor dessas riquezas e não saber usá-las. É o que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, se eu não me engano. Enquanto o herdeiro é criança, em nada difere do servo, ainda que seja o quê? Possuidor de tudo. Tu vai morrer e não vai provar do ouro, da pedra preciosa, do tesouro que Deus colocou dentro de você. Que coisa, hein? Quantas pessoas estão aí morrendo? Vão morrer sem ter desfrutado de 1 grama desse tesouro que Deus confiou. Por quê? Porque ou foi entorpecida pelo sistema religioso, ou teve preguiça de querer aprender. Não sei, às vezes eu quero encontrar um motivo porque as pessoas não congregam, porque as pessoas não querem ouvir a palavra, porque essa é a palavra que salva, é a palavra que restaura, a palavra que te mantém vivo, com saúde. As pessoas parecem que não estão muito aí não sei o que acontece. Eu sei que essa palavra tem que correr. Bem, porque diz a Bíblia que quem é de Deus ouve o quê? A palavra de Deus. Vamos para frente. Colossenses capítulo 1, esse é tremendo. Versículo 20 ao 22. Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Acho que é depois de Filipenses. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 22. 20 ao 22. É que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão o quê? No céu. Lembra da oração do Pai Nosso? Quem lembra? Pai Nosso que estás, venha a nós o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como o quê? Olha aqui Colossenses 12 cumprindo essa palavra. Você nunca tentou, o sistema religioso denominacional evangélico nunca falou disso. Porque quando Jesus fez esta oração lá em Mateus 6, se eu não me engano, se cumpriu aqui em Colossenses, porque diz a Bíblia aqui que Deus reconciliou o quê? Céu e terra. Amado, a palavra não vai vir não, já veio. A tua vitória não está a caminho, a galope de cavalo, já veio. A tua bênção, aquilo que você precisa, aquilo que você precisa ouvir, entender e receber e aplicar, já chegou a você. Porque está escrito ou não está escrito? Eu estou falando de mim mesmo? Não está escrito isso na Bíblia? Vou ler de novo, hein? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se o quê? Consigo mesmo, todas as coisas, diga, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão o quê? Na terra. Aqui para mim. Imagina se Deus tivesse que reconciliar você com o diabo presente, hein? Como é que pode 2 corpos ocupar o mesmo espaço? Então, para Deus reconciliar você com Ele, o Senhor Jesus, na cruz, teve que vencer o diabo. Venceu ou não venceu? Venceu. O pecado, venceu ou não venceu? A morte, venceu ou não venceu? Então, se ele venceu o diabo, o pecado e a morte, significa que agora nós estamos o quê? Na bênção. Só que tem um detalhe: você ainda vive dentro deste corpo de quê? De carne. Por isso que Paulo está dizendo lá em Efésios capítulo 4, verso 22, cuidado com as concupiscências do engano, porque a tua carne vai querer te enganar. Você sai daqui hoje com a palavra, lá fora volta tudo, por quê? Porque a carne é enganosa. Aí quando a carne quiser te enganar, o que você tem que fazer? Não aceito, não recebo, não, negativo, não aceito, não sou assim. Eu tenho um problema. Hoje eu estou muito assim, direto. Ah, mas o senhor é assim. Alto lá, eu não sou assim não, mano. Não, o senhor, não aceito isso não, é ruim.
Não, agora para cima, Deus te abençoe. Eu já sou abençoado. Olha, se Deus quiser vai dar certo. Aqui vai dar certo, já deu certo. Já deu. Eu não tenho problema de nada, de nenhuma ordem. O único problema que eu tenho, que você tem, é com o quê? Com essa natureza humana. Essa você tem que tomar conta. Por quê? Porque quando você sabe que a tua natureza humana é ruim e terrível, você vai dobrar a vigilância, vai aprender do Espírito para dominar ela, aí você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Sabe o que te causa dor? Te causa sofrimento? É a tua natureza humana. E não adianta querer buscar nela alguma coisa boa que não tem. Não tem. E aí, quando eu falo, as pessoas ficam até meio assim, né? Louvor, vamos lá, coreografia na igreja e tal. É para Deus isso? Deus recebe o negócio dele? Não está nem aí. Estou nem aí. O louvor a Deus nunca será produto da nossa natureza humana. O louvor verdadeiro a Deus, muitas das vezes, não tem nenhuma palavra verbalizada, mas a mente e o coração cheio do Espírito, do conhecimento, agrada mais a Deus. O que pode mais agradar a Deus? Uma dança, um gesto, ou você ter o conhecimento da verdade dele? Verdade. Então, quando você tem esse conhecimento da verdade, aí cumpre aquilo que o Senhor Jesus disse na carne, lá em João capítulo 4, verso 23, que Deus está à procura dos verdadeiros, que adore aonde? Então eu tenho que adorar a Deus aonde, Dilma? No Espírito. Agora, se o meu Espírito não tiver ativado, essa linha, esse campo, essa vereda, essa comunicação não tiver ativada, como é que vai ser? Não vai ser. Por quê? Porque a carne vai querer te enganar, dizendo para você que é de Deus, quando na verdade não é. Não é. Eu estou fora dessa mediocridade. Eu quero viver a verdade. Então, quando eu saio de casa, eu sei que eu já saio, eu durmo com o perigo, acordo com o perigo e vivo com o perigo. Mas não é só não. Você também. Você dorme, acorda e vive com ele. Quem é? Natureza humana. Então, quando você tem o conhecimento da verdade, numa discussão acalorada, seja de que ordem for, se você tiver sob a regência do Espírito, primeira coisa, deixa eu falar. E no teu coração, na tua mente, você olha, eu não estou nada disso, não é desse jeito e tudo. Por quê? Porque você não vai querer botar combustível em cima de algo que pode causar um dano maior. O conhecimento de Deus diz que a palavra branda o quê? Acalma o quê? O furor. Mas não é uma palavra branda de deboche, não. É de conhecimento. É de conhecimento da palavra. Teve uma situação muito corriqueira hoje nas ruas. Eu tenho um carro. E meu carro estava estacionado no lugar que é permitido. Só que havia 3 vagas. E eu estava com o carro lá. Mas existe uma outra ruazinha também, que ali não paga nada, e que haviam 2 carros e tinha um espaço no meio. E tinha uma senhora que tem um comércio próximo, e ela sempre coloca o carro dela lá. Quando ela viu o carro, que achava que era meu, foi lá no meu trabalho. O senhor é muito egoísta. O senhor sabe que eu coloco o carro ali todos os dias e tudo, e o seu carro está lá atrapalhando, tendo uma vaga. Deixei ela falar tudo que ela queria falar. Aí eu peguei ela assim, calma, abençoado, melhor dia para você. Não, aquele lá não é o meu, parece, mas não é, o meu é aquele ali, ó. Ai, seu senhor. Tem 3 coisas que não voltam atrás: uma palavra proferida, um tiro disparado e uma oportunidade perdida. Eu não ia perder a oportunidade de abraçá-la e dizer que eu não tinha culpa. Mas a palavra proferida às vezes causa mais dano do que um tiro. Causa ou não causa? Não. E aquilo fica, né? De tempo em tempo vem. Hoje é o Dia Internacional do quê?
da mulher. Parabéns a todas as mulheres, né? Parabéns para vocês. Mas quando esse parabéns ele é sincero, ele chega bem. Agora, quando não é, o que acontece? Olha o coração, né? É melhor deixar quieto, né? Natureza humana, ela é enganosa. Mas vamos para a palavra, vamos continuar na palavra. Nós lemos aqui Romanos 6, 6 e 7. Lemos Efésios 4, 22. E estamos agora em Colossenses 1, 20. Nós lemos o 21, 22. Vamos para frente aqui, rapidinho. Diz assim, ó. E vós também. Estou lendo 21 do capítulo 1 de Colossenses. Que noutro tempo eres o quê? Estranhos e inimigos aonde? No entendimento das vossas obras o quê? Quem é que obra má em você? A tua natureza humana. O que diz lá em Gálatas capítulo 5? As obras da carne são conhecidas, quais são o quê? Então diga, obras da carne. Obra da carne. Então Paulo está dizendo aqui, ó, e vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas más obras, agora contudo, vos o quê? Reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Viu lá? Está difícil? Quem está entendendo até agora aqui? Eu estou falando de corpo de pecado, gente. Eu estou falando de natureza humana. Olha aqui, ó, vocês que estão aqui hoje nos visitando. Em nome de Jesus, não dê a atenção à tua natureza humana. Vem para congregar, aprender do Espírito, porque a tua carne está defeito, ó, e vai estar. E tem um montão de coisa aí que precisa ser removida. E só com o ensino da palavra. Ah, pastor, eu queria muito que o senhor orasse por mim, que eu estou toda chechelenta, eu estou todo. Não, oração não vai resolver isso não. Não vai. O que vai resolver é o ensinamento da palavra. O que acontece quando uma pessoa vai a uma consulta médica? Você chega lá com dor. O que o médico faz? Hoje em dia, eles nem apalpam mais ninguém, né? Agora só olha assim, o que tu tem? Estou com uma dor assim, assim, toma. Compra lá esse remédio. Nesse laboratório, porque tem um metialatinho por fora, né? Negocinho e tal, vai. Aí a pessoa sai dali, tem que comprar esse remédio. Não, né? Tem que ser nessa farmácia. Tem que ser nesse laboratório. Tá, olha, natureza humana é o quê? Enganosa. Aí ainda fala assim, olha, você vai ter que tomar de 3 em 3 horas, não é isso? E tal, pá. Ele resolve o teu problema na hora? Não. Ninguém sai de um hospital, de uma consulta com um problema resolvido na hora. Vai ter que passar por uma série de exames e de remédios para ver se lá na frente resolve. E você sabe que todo remédio sintético, que existe os naturais, ele conserta um lado, mas estraga o quê? O que tem de gente aí com a flora intestinal estragada por causa de medicamento, meu Deus. Mas o remédio é que cura, não. O remédio não cura. Ele alivia a dor. Então, nós estamos aqui para aprender de Deus. E o caminho mais curto para você não ficar doente, não entrar em crise, não ter problemas de várias ordens, é aprendendo. Porque quando você aprende de Deus, você se torna uma pessoa melhor, você sabe que a tua carne é enganosa, e aí então você vai ter habilidades espirituais para lidar com ela. Até o tempo em que nos restar onde? Na carne, porque você tem um tempo de vida na carne. Há milhares de pessoas que estão morrendo agora, jovens, crianças, idosos, morrendo de todas as formas, precocemente. Você quer isso para a sua vida? Não. Então, para que nós vivamos todos os dias que Deus já escreveu, Ele calculou lá o tempo de vida que cada um de nós teríamos e teremos, esse tempo tem que ser cumprido, mas com uma condição, de você aprender dele, porque a tua carne, ela vai te levar para a furada, porque diz a Bíblia que há caminhos que para o homem parece o quê? Parece direito, mas o caminho é de quê? Eu, quando olhava para esse versículo, eu entendia que
caminho das drogas, caminho da prostituição, caminho que não deixa de ser, é ruim, mas tem caminho de morte nas igrejas. Parece que é caminho de vida, mas não é, é caminho de morte. Quantas pessoas estão aí celebrando a Deus sem entendimento, e é caminho de morte. Eu não vou aqui julgar nem criticar a religião de ninguém, mas que é caminho de morte, mas nós sabemos por quê? Porque a Bíblia assim diz. Não é caminho de vida, é caminho de morte. Um caminho de morte. Santificação da carne é caminho de vida ou de morte? Morte. Carne se santifica? Nunca. E aí você vai para uma igreja que diz que você tem que santificar a tua carne. Vai santificar? Vai nada. A tua carne está ali. Eu disse também há um tempo atrás de Naamã. Naamã, quando foi a Israel buscar a cura, ele foi como? Como um doente, Manel, ou como um general? Naamã, como general. Ele foi fardado, foi todo bonitão, mas dentro daquela farda tinha o quê? Morte, doença. Então tem muita gente aí disfarçada de vida, mas na verdade são sepulcros caiados. É bonito por fora, mas é podre por dentro. Podre na maneira de pensar, podre na maneira de olhar, de ver, podre na maneira de falar, podre na maneira de se conduzir. Por quê? Porque não recebe instrução. A carne nunca vai se converter. Não adianta que ela não se converte. Nós temos que estar com os nossos olhos abertos. Vamos caminhando. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 14 em diante. Olha só o que Paulo diz aí. Porque com uma só oferta, é isso que está escrito ou não? Em algumas versões lá, oblação, aperfeiçoou para sempre os que são o quê? Santificados. Texto difícil para o sistema, hein? E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com quem? Com eles quem? Os eleitos, os escolhidos. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Que dias, hein? Hein? Olha aqui, ó. Tem que ler a Bíblia com cuidado, hein? Depois daqueles dias. Quantos dias Jesus passou sofrendo? Antes de morrer e ressuscitar. Quantos dias? Não tem uma data aí religiosa que diz que a Semana Santa? Não tem? Tem ou não tem? Não tem um negócio desse? Uma Semana Santa, uma semana de martírio, de sofrimento. Aí, depois daqueles dias,